Olá, nesse vídeo de hoje vamos conversar a respeito um pouco sobre as classificações de interface. Bom, para acessar a classificação de interfaces, então você acessa o menu. Aqui em cadastro nós temos classificação das interfaces. Bom, antes de começar a explicar o que é, eu preciso dizer o que faz a classificação de interfaces, né? Então aqui no nosso sistema você pode classificar uma interface, uma VLAN, uma interface lógica qualquer do seu roteador com um tipo de classificação da interface. Então, a classificação da interface é você dizer para o nosso software, para o Made4Flow, o que é essa interface. Se é um trânsito, se é um EX, um PTT, se é um CDN, se é uma interface de conexão com algum outro ASN, alguma outra operadora. Então, a classificação de interface diz para o software o que é aquela interface. Dependendo de como você classifica a interface, o sistema pode processar as informações de uma forma diferente, tá? Então, por exemplo, na análise de spoofing, tá? Se você quiser conferir a análise de spoofing, vai estar em um outro vídeo tutorial nosso. Nós temos, se você classificar uma interface como trânsito, como ele vai ler ou processar as informações vai ser diferente de uma interface que é cliente. Então, por exemplo, na interface trânsito, ele vai checar se no output ou na saída ou no out da interface se tem algum tráfego que não é um prefixo que está classificado, assim gerando o spoofing. E já numa interface classificada como cliente, ele faz isso ao inverso. Ao invés de olhar no out, ele olha no in. Então, dependendo de como você classifica o software, a interface dentro do software, você pode ter um padrão de processamento ou um padrão de informações diferentes, tá? Então isso vai te ajudar numa análise mais fácil da tua rede, ou dos dados que o Made4Flow vai apresentar para você, tá? Bom, para classificar a interface é muito simples, tá? Você pode vir aqui, escolher o roteador, mandar buscar as interfaces, e você pode classificar as interfaces, por exemplo, selecionando todas e colocando qual que é o tipo dela. Ou você pode vir aqui uma por uma e colocar qual que é o tipo de interface que quer dizer aquela interface, aquela VLAN ou aquela interface lógica que você tem, tá? Bom, comentando um pouquinho sobre cada uma delas, vamos lá. O que é um trânsito pra gente, tá? Uma interface de trânsito é aquela interface que conecta com as suas operadoras, tá? Aquela interface que você tem toda a internet daquela operadora, tá? Então, aquela sessão que você recebe full route, naquela operadora Tier 1, ou, vou dar um exemplo um pouco mais fácil, né? Então, a interface que fala com a Level 3, a interface que fala com a Cogent, com a NTT, com a Sparkle, ou com qualquer outra operadora que você recebe um full route, você pode classificar ela como um trânsito, tá? Então, isso é uma classificação de trânsito. O IX ou PTT, o Internet Exchange ou ponto de troca de tráfego, aquelas interfaces que você se conectam a algum IX, né? Tanto do Brasil como do mundo, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da interface de IPv4 do ATM do PTT de São Paulo. Então, você classifica essa interface como IX ou PTT, tá? O peering, a gente pode classificar como uma conexão que você tem com outro ASN, tá? Essa conexão pode ser através de uma fibra ótica, uma VLAN bilateral num PTT. Você pode escolher como for, mas é um peering, uma sessão que você tem de peering com alguém mais específico, tá? O PNI ou PNI, os grandes conteúdos de tráfego hoje, como o Google, o Facebook, o Netflix, a Riot, e algumas outras geradores de conteúdo, te provém, se você está no mesmo data center que elas, você pode usar uma conexão direta, e essa conexão direta chama PNI ou PNI. Isso você pode, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se você estiver no data center Equinix SP4, na cidade de São Paulo, lá tem alguns, o Google, o Facebook e alguns outros estão nesse mesmo data center. Então você pode pedir um cross-connect do seu rack com o rack do Google e você fecha a conexão diretamente, tá? Sem depender de ninguém, sem depender de nenhuma operadora no meio. Então você tem uma conexão fechada direta com eles. Então esse é o PNI ou PNI. O free peering, às vezes você tem uma conexão com algum parceiro regional seu que você quer só trocar suas rotas entre você e eles. Então você pode usar um free peering. Lógico, se isso for de graça, tá? Se isso for cobrado, talvez isso entre no peering, tá? O CDN seria uma interface que conecta com o seu CDN, tá? Então o Google te envia um servidor de CDN
e essa interface que fala com o CDN, tá? Então, podemos exemplificar, o Google te envia um CDN, e essa interface que fala com os servidores do Google também da sua instalação, da sua infra, esses são CDN, tá? O IP confinado ou IP restrito são aqueles links que algumas operadoras vendem, que é o conteúdo de PTT ou de X, mais o conteúdo de CDNs locais, tá? Então, você pode comprar esses produtos e classificar essa interface como esse produto, tá? Então, por exemplo, uma operadora do Paraná vende o acesso às suas CDNs e mais os PTTs que ela está conectada. PTT Curitiba, São Paulo, PTT Londrina. Então, ele vende esse mix desses dois produtos juntos, tá? Então, esse é o exemplo de IP restrito ou confinado. Trânsito do CDN é aquele acesso que algumas operadoras, alguns ISPs regionais vendem só dos seus CDNs. Então, você pode ter acesso aos CDNs sem precisar comprar um trânsito, é um produto diferenciado. Então, é só um CDN, você ganha acesso aos CDNs, tá? Daquela operadora. Lógico que isso aí você paga por isso. Trânsito em X e PTT é a mesma coisa, tá? Então, você não se conecta direto ao X ou ao PTT, mas quem está te vendendo esse link conecta e você fica um atrás. É um pouquinho diferenciado do produto de trânsito, porque no produto de trânsito você tem toda a internet, aqui você tem só o conteúdo de PTT. Então é um pouquinho diferente também, tá? O intra-routers seria a sua comunicação entre um roteador e outro. Então imagine que você tem dois roteadores de borda e toda essa comunicação entre um roteador e outro a gente pode colocar intra-routers, né? Então, por exemplo, você tem um cliente no roteador 1 e o seu link no roteador 2. Então, o dado você recebe via roteador 2, ele passa para essa interface entre um roteador e outro e entrega para o seu cliente, né? Então, isso te contabiliza como intra-routers. CGNAT são aquelas interfaces que estão conectadas diretamente com o seu CGNAT, tá? Então, por exemplo, você tem um A10 aí dentro, ou um MikroTik que faz o CGNAT, é aquela interface que fala com o CGNAT, tá? A gente tem o cliente, tá? Então, o cliente pode ser uma interface interna, por exemplo, também. Então, por exemplo, você tem um cliente, um ISP que você vende trânsito. Então, esse pode ser marcado como um cliente corporativo, por exemplo, um banco. Então, você entrega tráfego para um banco. Então, essa interface do banco seria classificada como um cliente. Ou para o seu core de rede, né? Então, imagine você tem um roteador que é onde agregam todos os seus autenticadores, seus PPoE servers. Então, essa interface você pode marcar como um cliente também, tá? E o não classificado é o tipo de classificação padrão do nosso sistema, tá? Então, quando você entra no sistema, o tipo de interface é sempre o não classificado. Então, se você não sabe o que é, você pode colocar como não classificado, tá? Lembrando que, dependendo do tipo de informação que você coloca, o tipo de classificação, o sistema toma um comportamento na parte de spoofing, por exemplo, tá? Ou se você quiser agregar essas interfaces que são do mesmo tipo, e para você ver na dashboard inicial, na dashboard personalizado, você pode também, tá? Então, isso te ajuda a ver quais são os tipos de interface que você tem, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou tão claro, fique à vontade, temos nosso chat. E obrigado. E até o próximo vídeo.